Dia, boa tarde, boa noite. Está no ar mais um Vai Vendo Brasil Entrevista e hoje especial, não é mesmo? A gente na reta final aí das eleições e recebendo aqui nos nossos estúdios, né, o candidato a deputado estadual Marcos Ronce, do Partido Novo. Seja muito bem-vindo, viu, Marcos? Muito obrigado, Tiosso. Muito obrigado ao Jorge. E agradeço aqui a oportunidade de estar falando com vocês e com o pessoal de Americana, de Nova Odessa e de Santa Bárbara do Oeste. Tá certo, Marcos. Jorge Ramos, mais um candidato a deputado estadual, e dessa vez mais um candidato do Novo, né? Nós já entrevistamos aqui candidatos do Novo, a gente sabe que tem uma filosofia um pouco diferente de trabalho, né? Inclusive até mesmo de se fazer campanha. Exatamente, Tiosso. Bom dia, boa tarde, boa noite, nossos queridos telespectadores. Bom dia, boa tarde e boa noite, Marcos Ronce. Mais uma vez, seja bem-vindo. Realmente, Tiosso, o Novo tem uma filosofia, uma característica diferente dos outros candidatos. É um prazer aqui receber Marcos Ronce como candidato a deputado estadual do Novo, para levar para você que nos acompanha, que nos assiste, um pouco de cada candidato, que o propósito do Vai Vendo Brasil Entrevista é esse mesmo, é levar para você um pouco de cada candidato da nossa região. Certo, Jorge. Olha só, para quem não conhece o Marcos Ronce, é engenheiro eletricista, ele também é pós-graduado em finanças e, olha, tem uma vasta experiência na contribuição no mercado Telecom Brasil, participando ativamente de um sistema aí, né, de evolução desse setor todo, não é mesmo? Conta um pouquinho sobre você, Marcos. Então, Tiosso, eu realmente fiz engenharia elétrica, fiz lá na FEI e entrei no mercado de telecomunicações. E trabalho nesse mercado há 28 anos, até os dias atuais, trabalho em empresa privada, acompanhei toda a evolução do setor de telecom, desde a época, lembra-nos, não sei se você pegou essa época, mas acredito que o Jorge lembra muito bem disso, quando tínhamos as filas dos planos de expansão para adquirir uma linha telefônica. Eu lembro que na época aqui em Americana tinha gente que tinha 1.200 linhas telefônicas, alugava as linhas telefônicas para receber o Jorge tinha linha alugada, né, Jorge? Em casa era telefone alugado. Na verdade, eu com o dinheiro das ações e as linhas telefônicas que a gente fazia aquelas inscrições, tudo esperava para sair, eu tinha algumas acumuladas. E foi aí que eu adquiri meu primeiro imóvel, foi através da venda de linhas telefônicas. E não foi muitas, não. Foram 2 linhas telefônicas e eu adquiri o meu primeiro imóvel. Mas, Marcos, conta aí pra gente, como que é o seu trabalho lá com esse sistema? Então, pois é, como o Jorge falou, a escassez de alguma coisa transforma uma demanda muito grande. Exato. E a gente tem o preço desequilibrado e vira algo muito caro, né? Uhum. As telecomunicações vieram, as privatizações vieram, o saudoso Sérgio Mota conduziu isso muito bem. Lá no início a gente tinha mais competições, né? Das teles, né? Várias empresas aí explorando o setor. E nós nos beneficiamos disso, tá? Lembramos aqui que a internet naquela época era de modem discado, hoje já é internet com fibra ótica, fiber to the home, né? Fibra chegando nas casas, e a gente precisa chegar mais longe com a conectividade, né? Muito importante falar aqui que a conectividade é uma infraestrutura necessária nos negócios atuais, na indústria, no comércio, no business, todo mundo precisa de conectividade à internet. Inclusive na educação. Na educação, na saúde com a telemedicina, na segurança, compartilhamento de câmeras e série de outras aplicações, né? Temos aí até os jogos eletrônicos hoje, vindo com total força para o Brasil, dependendo muito aí da conectividade, do 5G também. Precisamos avançar com o 5G em todo o estado de São Paulo, levar conectividade para todo mundo aqui no estado de São Paulo. Isso não pode faltar, assim como energia, como saneamento básico, são bens, são coisas que eu vou lutar a favor para a gente ter esse progresso, para trazer prosperidade para o cidadão, para o empreendedor, para a geração de emprego e renda, que é a minha pauta principal de campanha. Geração de emprego e renda. Exatamente. Eu acredito que justamente por isso a escolha é do Partido Novo, não é mesmo? Isso. Com o Partido Novo casa uma outra coisa, né? O Partido Novo tem aquele aspecto de ter o liberalismo na veia, né? No estatuto do partido, a gente ter menos Estado e mais economia, mais pessoas, mais cidadão com poder. O cidadão, que é o contribuinte, que é o que paga o imposto, que paga a conta no Brasil, ele precisa ser melhor representado, e é por isso que eu estou entrando na política, para representar o cidadão que paga a conta nesse país. Jorge Ramos, vamos lá, Jorge, você viu aí que é uma pessoa muito antenada,
sabe que o nosso país ainda precisa avançar um pouco mais em algumas áreas, inclusive em infraestrutura, nesse sentido, né, de comunicação. A gente sabe que o Brasil ainda tem muito a avançar, muitas cidades, muitos lugares ainda com déficit, principalmente de internet, tem crianças que precisam para estudo, e ainda falta, né, esse tipo de acesso a muitas pessoas, né, Jorge? Exatamente, Osso. E a gente vê, nós tivemos agora recentemente uma experiência aí com a pandemia das teleaulas, né, aquelas aulas por internet, e a gente viu, foi muito claro para todos nós brasileiros que nós não estávamos tão bem na foto quanto parecíamos em relação a essa tecnologia. Muitas crianças ficaram sem informação, ficaram sem estudar, ficaram sem, por falta dessa infraestrutura, e é algo que hoje, nos dias de hoje, é essencial, é básico, até mesmo para funcionamento de alguns equipamentos hospitalares, sem contar o transporte, viu, Teus? A inovação da internet agora com a 5G aí que está chegando aí no mercado aí recentemente, nós vamos ter o agro mais próximo, nós vamos ter cirurgias à distância, nós vamos ter, eventualmente, até alguns equipamentos com automotores movidos pela internet. Exatamente. Então, realmente é básico, é necessário, e nós precisamos avançar muito, porque o que nós vemos hoje, se eu estiver enganado, você me corrija, nós vemos hoje uma nuvem, uma fumaça, um show pirotécnico de internet, mas, na verdade, não se entrega esse serviço de verdade, na essência, para atender a população. Exatamente, Jorge. Ele precisa avançar. O cronograma, pelo que eu vejo, o cronograma de instalação prevê até 2028, né? Nas cidades menores, chegando lá em 2028. Nós estamos em 2022. Uhum. Eu acho um pouco demorado, em virtude do que a tecnologia avança e a entidade pública não vai na mesma velocidade da tecnologia. É capaz, na hora da gente instalar o 5G, o 7G já está evoluído também. Uhum. Então a gente vai ficar atrasado. A gente tem que instalar logo, disponibilizar logo isso para as pessoas que vão usar, para as empresas, para todas as áreas que nós citamos aqui. Precisa avançar bastante. Essa tecnologia que vai ser importante, como o Jorge falou, para automação, tem aquela questão dos carros autônomos, né, sem o motorista, sendo guiado por uma inteligência que a tecnologia vai fazer a conectividade, então vai ter banco de dados, inteligência artificial, tudo isso conectando numa entidade só, uma conectividade só, tendo um pouco atraso na transmissão de dados. Isso eu estou falando já tecnicamente, me desculpa, que é minha área. Eu começo a me empolgar muito, vou até me cercar aqui, mas enfim, é importante que ela chegue para a gente usufruir da tecnologia o mais breve possível e trazer, também vai ajudar muito no e-commerce, pessoas que têm inovação, têm ideias novas, isso vai ajudar muito a criar renda, a criar empregos também nessa área com a conectividade. Marcos, perdão, Guilherme, mas ficou muito claro para mim, ficou muito nítido que essa é uma das pautas que você, caso eleito deputado estadual, vai lutar e muito. Sim, Jorge. É uma questão de infraestrutura. E como infraestrutura eu sou antenado nessa área, também temos déficit no Brasil. Eu que moro uma parte da minha vida em São Paulo, outra em Americana, importante falar, né? Eu tenho uma residência aqui em Americana. Com a pandemia, eu acabei ficando 100% do meu tempo aqui, trabalhando remotamente. A minha empresa tem a sede lá em São Paulo, e eu trabalho daqui. Então, já estou aqui há mais de 2 anos aqui em Americana, acompanhando até as questões políticas aqui da cidade, mais de perto. Sim, minha pauta, a questão da infraestrutura, e não vamos nos restringir também à tecnologia, ao saneamento básico, temos também as partes mobilidade urbana, a questão dos transportes, os modais de transporte. A gente vê aqui uma linha férrea aqui que chega à Americana, só sendo utilizada para transporte de cargas. Eu que usei, pelas últimas vezes, quando eu estava na faculdade lá, estava lá em São Paulo, eu peguei o trem aqui da estação aqui do centro da Americana, fui até São Paulo de trem. É uma recordação muito forte que eu tenho na minha mente. A gente não tem mais esse modal de transporte, né? Isso precisa voltar. Além da gente ter aqui o rodoviário, tem também a questão dos aeroportos, né? É importante citar aqui, de infraestrutura, a gente precisa muito do capital externo, precisamos muito de abertura econômica. O Brasil é muito fechado, fica muito restrito. E também a gente precisa seguir as regras do exterior, entendeu? A gente não está, o Brasil não está na OCDE, é muito difícil um capital estrangeiro vir aportar aqui no Brasil, investir em infraestrutura, principalmente esse é o foco, né? Investir em infraestrutura. A gente sabe que tem um indiano, que é a segunda maior pessoa, com a maior fortuna do mundo, e ele atua nessa área de infraestrutura. Eu queria saber se ele tem algum investimento no Brasil. Até onde eu vi, ele não tem. O Brasil é um campo minado, tá? Eles chamam lá no idioma inglês minefield,
é um campo minado, quem vem investir aqui não sabe as regras que se joga, não sabe como que é o jogo, se é dentro das 4 linhas ou não, e fica complicado para eles investirem aqui no Brasil, sabendo que colocam o capital em risco, ele tira o capital de um lugar que é mais seguro, para vir aqui investir no Brasil, um capital de risco, e acaba tendo o risco de perder dinheiro aqui no Brasil. Então, a gente precisa seguir as regras, entrar na OCDE, ter a questão trabalhista mais arredondada. Você acredita que isso tudo acaba atrasando um pouco o desenvolvimento e o avanço tecnológico, industrial, o avanço da economia aqui no nosso país? Tiosso, é tudo, né? Porque a gente precisa avançar. A questão do emprego é impactada por isso. A gente tem pouco investimento no Brasil, em virtude de tudo que eu já estava falando. A gente precisa ter abertura econômica, as empresas precisam prosperar. Mas hoje, numa empresa, a maior dor de cabeça de uma empresa está lá no passivo. Passivo trabalhista e questão tributária. Tributação também é outra coisa que eu vou lutar para redução de impostos. Tá? Você é especialista em finanças, né? Na verdade, eu sou engenheiro, né? Eu tenho essas formações de escolaridade, que eu fui atrás disso, eu acabei esse curso de pós-graduação em finanças no INSPER, eu acabei até remotamente aqui durante a pandemia, já tinha iniciado o curso, já tinha feito já há 8 meses de curso, e entrou a pandemia, a minha escola foi a primeira a parar as aulas presenciais e adotou o sistema remoto, acabei terminando o curso no INSPER aqui de Americana mesmo, fazendo aula remota. O INSPER é uma instituição muito séria, né, nessa área financeira, enfim, ensino em finanças, e tiveram que se adaptar com um avião voando, trocar a asa do avião. Então a gente terminou o curso assim. Gosto muito dessa área financeira, se eu não tivesse feito engenharia, eu faria economia, com certeza. E como eu estou falando, a questão de tributação no Brasil é muito complexa, perde-se muito tempo para apurar e também para pagar os tributos. Uma bandeira minha é a redução de impostos no estado de São Paulo. Tivemos aumento de impostos durante a pandemia, é uma crítica que nós fazemos. Isso foi algo que impactou bastante a nossa economia. O governo aumentou impostos de remédios, de insumos, de carne, de internet. PVA, algumas isenções do PCD, inclusive, várias situações. Né? Mas realmente isso aconteceu, sim, em plena pandemia, onde nós tínhamos que, na verdade, facilitar a vida do cidadão, nós complicamos, né? Onde diminuiu a entrada de dinheiro, de recursos, de renda das pessoas, foi onde teve esse aumento aqui no estado de São Paulo. É lamentável, é triste. Mas agora vamos falar, você fala em tributação, em economia e etc. e tal. E também do emprego. Eu tenho uma teoria, Marco. A minha teoria é o seguinte: nós vivemos aqui num país democrático de direito, porém não é de fato, mas de direito. Vivemos numa economia liberal, entre aspas, né? Mas é muito mais uma economia liberal do que propriamente outro tipo de economia, e um regime trabalhista socialista. Você concorda com essa minha tese? Concordo. Temos aí o principal líder aí nas pesquisas à presidência da República, já citou, né, em querer rever a reforma trabalhista, né, que o Temer fez lá em 2018. Isso é um absurdo, porque quem aqui quer pagar aquele imposto compulsório do sindicato? Eu dei graças a Deus quando isso foi abolido, porque é até um pouquinho complicado, tá, no tempo da gente, para fazer aquela emissão da guia, tem que pagar todo ano, mesmo que você não concorde. Eu não concordo ter que pagar isso compulsoriamente. Então, assim, a gente precisa, sim, rever a questão trabalhista, fazer uma nova reforma da questão trabalhista, ver o que aperta né, nas empresas, o que aperta nessa questão. Eu sei que a gente tem que resguardar também os direitos dos trabalhadores, mas, assim, a gente não está vendo evolução nesse sentido. Precisa fazer, sim, uma nova revisão das nossas questões trabalhistas, no que ela restringe a operação das empresas. Isso aí. Bom, Jorge, a gente está chegando aqui na reta final da nossa entrevista. Eu gostaria de perguntar aqui, deixar aberto o Marcos, né, nosso candidato aqui a estadual. Mas, caso você eleito, a gente já entendeu, então, a sua bandeira. Tem mais algo a acrescentar e você gostaria de deixar claro? Sim, tudo que eu falei, a questão da infraestrutura, a redução de impostos, também tem a questão do ensino profissionalizante também, que impacta bastante na questão do emprego e renda, e isso daí são os alicerces para mim que impactam a minha bandeira principal, geração de emprego e renda. Eu vou olhar todas essas partes e acompanhar muito de perto, né, esses 3 itens, e também a educação profissionalizante. Eu também tenho outras bandeiras, né,
prática dos esportes nas escolas, né? As escolas precisam retomar com a disciplina de educação física. Hoje os alunos estão muito desinteressados com a prática esportiva, e a prática esportiva, para mim, é até uma política de segurança pública, porque quando o jovem está entretido, está focado, está concentrado em fazer a prática esportiva, ele está afastado do mau caminho. Isso para mim é muito importante, além de todos os outros aspectos, controle de ansiedade, a parte da saúde, isso é bastante positivo, eu vejo. Eu tenho também uma pauta do cuidado na terceira idade. Mas é importante falar, Tiosso, eu queria falar da minha campanha, não sei se vou poder falar. Posso falar? A minha campanha, a da Sandra Macedo, aqui de Americana, e muitas poucas pessoas, assim, são as únicas que estão sem dinheiro público na campanha. Nós abrimos mão do fundão eleitoral, o Partido Novo devolveu 89.200.000 para a saúde, educação e segurança, à disposição lá do Tesouro Nacional, e nós fazemos campanha, nós mesmos, colocando a mão na massa, dinheiros de doadores em quem acredita na nossa campanha, e nós somos, assim, contra o uso de dinheiro público em campanha eleitoral para queimar 4,9 bilhões em 45 dias de campanha. Para nós é um absurdo muito grande, enquanto no ano passado, 2021, não se aplicou nem R$1 bilhão em saneamento básico no Brasil, sendo que nós temos no Brasil cerca de 100 milhões de pessoas sem coleta de esgoto em casa, sem água tratada chegando em casa. Então, isso para a gente é um absurdo, é dinheiro que podia estar sendo muito melhor usado na saúde, educação e segurança. E lembrar uma coisa importante, hein? Lembrar uma coisa importante, o TSE manda o dinheiro do fundão eleitoral para o partido e o partido libera para o candidato, ou seja, tem um vínculo aí do candidato com o partido. No Partido Novo, nós, o Partido Novo, não temos um vínculo com o diretório, caso a gente seja mandatário de ter um mandato ali depois de vencer uma eleição. A gente não tem esse vínculo com o diretório não manda a gente votar na pauta A, B ou C. Isso a gente tem independência para votar. E, como a gente é do Partido Novo, um partido liberal, a gente vota de olho defendendo os interesses do cidadão pagador de impostos. Esse é o nosso alvo, é por isso que a gente está na política aqui. O cidadão pagador de impostos não tinha quem defendesse ele na política. Agora tem, é o Partido Novo, meu número é 30011, candidato a deputado estadual, Marcos Ronce, aqui de Americana, com um olhar para Nova Odessa, onde eu gosto, cidade do meu sogro, da família da minha esposa, e Santa Bárbara da Oeste, cidade onde eu já trabalhei na Home, então estou de olho nas 3 cidades, mais São Paulo, onde eu conheço bem também. Marcos, então, para a gente ir finalizando aqui, como que as pessoas fazem para te encontrar nas mídias sociais? Tudo bem, Instagram, @marcosronce.sp, Facebook, /MarcosRonce, tudo junto, Ronce, H-O-M-S-I. Tá certo, então, Jorge Ramos. Isso aí, Marcos, eu fiquei satisfeito aqui com essa sua exposição. Agradecemos muito aqui a sua presença, esperamos ter contribuído com você que nos assiste e nos acompanha para conhecer um pouquinho dos candidatos do Novo. Tivemos a oportunidade de trazer uma candidata a deputada federal, que é a Sandra Macedo, e agora o Marcos Ronce. Aqueles que puderam estar aqui, se dispuseram a estar aqui e vieram, e a gente espera ter cumprido o papel com vocês, telespectadores. Marcos, muito obrigado, sucesso na sua campanha, sucesso, estamos na reta final, esperamos que você tenha grande êxito. Um grande abraço e tchau, tchau. Um grande abraço, Marcos. Tchau, tchau, gente. Até o próximo.